Neste episódio, sem sono. Nós já todos tivemos momentos da nossa vida em que não conseguimos dormir. Agora, imaginemos não termos de o fazer. Aqui eu vou fazer aquele exercício que às vezes, e aliás, muitas vezes e a maior parte dos episódios fazemos, que é entre não ter de fazer uma coisa e podermos fazer, ou não existir mesmo essa coisa. Porque a primeira coisa que eu me lembrei nesta não necessidade de dormir é nós teríamos sempre de ter repouso. Sim, eu também pensei nisso. Porque se nós tivermos uma vida inteira sempre em atividade, ou viveríamos muito menos tempo, foi uma das hipóteses que eu pus, mesmo muito menos tempo, teríamos que envelhecer mais rápido, ou então teríamos que recarregar energias de outra maneira. Da forma como eu vi, nós não dormiríamos mesmo que por opção. Ok. Ou seja, mesmo não tendo a necessidade, também não o faríamos se quiséssemos descansar. Pensei que podíamos, se calhar, ter momentos mais sedentários, ter mais momentos sedentários nesse contínuo que é estar acordado. Sim, porque aliás hoje já existem métodos de NSDR, que é uma forma de tentarmos descansar o cérebro e o corpo. A questão é que esse tipo de coisas não promove a recuperação dos músculos, não é? Os nossos músculos recuperam porque nós temos a energia, a nossa energia vem da alimentação. Sim. Depois o que o dormir nos traz é a recuperação muscular e a recuperação física do nosso corpo, não é? E o descanso dos músculos e dos ossos. Por isso é que também dormimos deitados, não temos a ação da gravidade sobre eles. Sim. Portanto, da vista. Sim, exatamente. Da vista de dormir todos fechados. E até se coloca, nós se calhar até poderíamos ser mais baixos, porque a nossa coluna descomprime durante o sono. Não sei se tens noção, mas nós quando dormimos depois de uma noite dormida, nós crescemos cerca de 1 centímetro, 1,5 cm. Depois perdemos quando nos levantamos, não causa da ação da gravidade, porque as vértebras deslocam-se umas das outras, afastam-se um bocadinho umas das outras, nós ganhamos 1 centímetro, que perdemos assim que nos levantamos, que elas voltam a encaixar. Não sei se dormimos menos, crescemos menos. Será por aí, não? Uma noite mais bem descansada. Não, eu sei que depois volta ao lugar, mas sim, se calhar não há tanto tempo para descomprimir exato, para descomprimir o corpo, para descomprimir os músculos e as articulações. Porque repara, os teus pés estão sempre com peso por cima, os calcanhares e as pernas estão sempre a aguentar. Sim. Eu, como uma pessoa que não é muito alta, se estiver a fazer diretas, com o risco de me apresentar ainda mais baixa. Eu creio que isso não é assim, mas se calhar é assim, tendo em conta que estamos sempre sob a ação da gravidade de uma forma vertical, se calhar isto sim iria trazer problemas de coluna. E portanto, mesmo não dormindo, possivelmente teríamos de nos deitar-nos íamos. Ou sentar, porque eu lembro-me de quando falámos no episódio de dormir em pé, lembro-me de ter havido aquela possibilidade de nos sentarmos, havia o repouso sentado. Sim. Pronto, aqui podemos nos sentar sem dormir, não é só descansar, como às vezes. Ao mesmo deitar é possível. Sim, exato, poder deitar a ver uma série. Exato. Mas não havia aquela questão de fechar os olhos. Aliás, como um bocadinho os golfinhos têm, não é? Que os golfinhos conseguem descansar metade do cérebro de cada vez. Portanto, eles não têm... Eles próprios não dormem como nós dormimos. Eles entram num estado de repouso, mas eles estão alerta. Metade do cérebro está alerta. Está ativo. Metade do cérebro não. Um dos... Sim, metade do cérebro. Um dos hemisférios. Sim, dos hemisférios. Pois, eu não sei, porque isso implicaria então que nós passaríamos a vida inteira, claro que piscamos os olhos, mas com os olhos abertos. Teríamos sempre a processar a informação exterior, né? Os olhos abertos, os ouvidos ativos, apesar de, mesmo quando estamos a dormir, eles têm que estar ativos, depois acordamos com os sons e assim, mas nunca passaríamos, de facto, por esse estado de sono mais profundo, de sono profundo. Imagina, eu também pensei, mas eu adoro dormir. Se isso teria alguma vantagem útil. Porque repara, nós
recuperamos bastante durante a noite, não é? A não ser que as pessoas trabalham por turnos e esse tipo de trabalhos que exijam algum trabalho à noite, mas enquanto dormimos, nós recuperamos durante a noite. Portanto, está escuro lá fora, não temos nenhuma vantagem em estar acordados àquela hora. Até porque, repara, até permite, a própria noite permite que estejamos todos a descansar à mesma hora. Portanto, se calhar, a noite seria a mesma, um momento de repouso. Mesmo que nós estivéssemos a dormir. Exatamente. Se calhar nós teríamos que ficar 8 horas sem fazer nada. Sim. Se calhar, eu também tinha pensado que talvez nós estivéssemos mais adaptados à noite, porque estávamos ativos, porque não gostávamos de dormir, e podíamos, também colocando aqui outra hipótese, se calhar fazer ciclos, não fazer a noite inteira. Estávamos meio adaptados ao dia, meio adaptados à noite, em que fazíamos um ciclo de repouso à noite e um ciclo ativo, e depois um ciclo de repouso à tarde, naquele calor bem chorrente. Agora, eu acho que isso tem implicações sociais fortes, porque repara, se eu combinar contigo alguma coisa para a hora do almoço, eu não te preciso dizer a que horas são, a que horas é que vai acontecer, é a hora do almoço, porque as pessoas almoçam àquela hora. Eu posso te ligar a que horas? Eu não te ligo à noite. Quando eu tenho que te ligar, eu não te ligo à noite, porque possivelmente estás a dormir. Posso ligar durante a tarde? Aí deixamos de saber. Ou seja, o facto de haver um momento em que a maioria das pessoas está a repousar, tradicionalmente, também ajuda de regras sociais. Exatamente, ajuda-nos a conviver em sociedade, a ter aquele respeito por não ligar à hora de jantar, por não combinar coisas à hora de jantar, ou não, sim, ou na hora do almoço, tentar nas refeições, tentar não incomodar, não interromper o sono, não ligar à noite. Não é? Tu, a partir da meia-noite, se calhar, por muito que queiras falar com alguém, se você tiver, esperas pela manhã, muitas vezes nem sequer tentas ligar. Não... Sim, é verdade, é verdade. Neste cenário, poderia se calhar haver horários na mesma. Aqui a questão é que é muito fácil porque por isso é que eu coloquei a nós como o tempo de repouso também. Sim, por essa questão. Porque pelo menos neste momento nós temos uma vantagem grande à luz. Contrastante com a noite. Sim, que é a luz. Claro. E que nós adaptámos a nossa forma de vivência também à volta disso. Sim, o nosso próprio corpo ativa-se com a entrada de luz solar nos olhos e, portanto, todos os círculos hormonais e tudo mais estão dependentes da luz solar e da radiação solar. Se nós não dormíssemos ainda assim, mesmo que estivéssemos a repousar durante a noite, teríamos muito mais tempo útil de vida. Ou viveríamos menos tempo, mas depois não sei se no fim de contas, em termos de tempo útil, seria igual ou se seria mais, porque se pensares que todos os dias tens mais 8 horas, mesmo que estivesse a repousar, tu podias estar a ler, podias estar a ver séries, podias estar a fazer atividades mais... Agora deixa-me fazer-te uma pergunta que eu não quero que respondas, é uma pergunta que é dirigida a ti, mas porque tu estás aqui, mas é para toda a gente que nos estiver a ouvir, que é, se falaste em 8 horas, isso quer dizer que tens 16 horas do dia, hoje tens 16 horas do dia, não é? Sim. O que é que tu fazes com essas 16 horas, percebes? É tempo a mais. Não, porque eu creio que não é por termos mais tempo livre, vamos fazer mais coisas. Que vamos fazer mais coisas, porque nós já as podíamos estar a fazer hoje. Íamos ter mais tempo para descansar. A maior parte, mas é que às vezes nem estamos a descansar. Há aquela questão de não fazer mesmo nada, não é? A maior parte das coisas nós já as podemos fazer. Nós já temos tempo para as fazer. Sim, às vezes temos cansaço. Sim, possivelmente sim, mas a falta de tempo é um bocadinho uma ilusão, porque é isso, nós temos cansaço e preferimos estar a descansar. Mas é que, se calhar, até hoje em dia, se calhar até dava mais jeito irmos dormir quando estamos cansados, para estarmos mais frescos, para depois no resto das horas podemos ler e podemos fazer tudo mais. O problema é que às vezes fazemos certas atividades quando estamos cansados e insistimos no nosso cansaço e não tiramos produtividade daquilo que estamos a fazer. Exatamente, e eu acho que aqui poderia acontecer a mesma coisa. Sim, a única questão era que estavas mais a aproveitar a noite, mas depois acabarias por estar às 8 horas a pensar, pronto, olha, passou. Se eu ouvir uma série, sim. Não é que eu não talvez isso não... já não te gostava tanto de ver aquela questão que, por exemplo, a Netflix tem e as grandes plataformas de streaming têm, que é o outro episódio que começa logo em 3 segundos. Sim. E às tantas estás por ti, já viste a temporada.
E tens que acordar cedo. Aqui Já são horas de acordar. Pronto, ali tu passavas a noite a fazer qualquer coisa. Acha que não seria algo que exigisse assim tanto de ti, mesmo cerebralmente? Por exemplo, se calhar ler é uma coisa um bocado exaustiva. Tu quando lês bastante, tu sentes-te cansado depois. Sim. Sim, não é uma atividade necessariamente de repouso. Poderá ser, se calhar, durante um curto espaço de tempo, mas para estar ali uma noite inteira, ainda por cima está escuro e é preciso a luz artificial, também seria exigente do ponto de vista das coisas assim. Exatamente. Pá, não sei, acho que de qualquer das formas, se nós nunca tivéssemos dormido, inevitavelmente nós teríamos que fazer, não sei, ou não faríamos mais coisas, ou então teríamos já aprendido a não fazer nada. Será que isto era uma hipótese também? Não sei. Estamos mais confortáveis sem fazer nada porque temos tanto tempo que... Sim, eu também gosto da hipótese de não precisarmos de repouso. E aí sim, essas 8 horas, 9, 10 que nós usamos, ou 6, isso agora depende. Sim, claro. Eu disse os 8, que é a média mais ou menos aceita. Pronto, aí creio que se poderiam transformar em horas úteis, porque eu poderia estar sentado à secretária a trabalhar durante aquela noite, depois de manhã, podia ir, se calhar ir fazer outra coisa que não trabalhar. Isso levantou a boa questão também. Se calhar em termos de horários laborais, nós teríamos horários laborais mais compridos. Possivelmente sim, De certeza. mais tempo livre. Sim, e sabendo que não há uma necessidade de repouso ou pelo menos de sono, que isso poderia ser obviamente explorado. Lembro-me daqui a uns tempos ter estado ali ter estado num museu no Seixal e de estar lá na parede um escrito antigo das regras da indústria, e que estava lá escrito que todos os trabalhadores tinham que cumprir 16 horas e o resto das horas era para comer e para dormir. O resto do tempo que as pessoas tivessem era para estar a trabalhar. Ainda bem que hoje em dia evoluímos para um estilo de vida em que nós também temos descanso e tempo. Até porque nem é tão, mesmo toda a indústria percebeu que não é tão eficiente e não é tão produtivo alguém trabalhar durante tanto tempo, porque as últimas horas não são iguais às primeiras. Pois, exato, por isso é que também se fala daquela questão de em Espanha já se estar a experimentar fazer só os 4 dias semanais, porque não é só por trabalhar menos, mas é porque isso também pode trazer uma igual ou superior produtividade. Sim, Espanha até sempre teve a questão da siesta, e até porque eles vivem um bocadinho fora do fuso horário que deveriam, não é? Eles estão afastados, eles estão aqui perto do meridiano, mas têm uma hora de diferença na mesma, portanto eles sofrem ali de estarem nadinha ao lado. Sim, porque eles têm os dias em Espanha parecem um bocadinho maiores, dá um bocadinho essa ideia, exatamente por causa dessa diferença horária. Portanto, eles sempre tiveram aquele descanso à tarde, usavam para a siesta, em que está tudo fechado, bela vida, mas depois trabalham à tarde, portanto o número de horas a trabalhar acaba por ser o mesmo, e aquelas horas, como às vezes nós víamos no Alentejo, até às vezes era um bocadinho estereótipo dos alentejanos serem mais lentos, mas é normal, com tanto calor. Sim. Há horas em que não se pode trabalhar. Completamente. Há horas em que não se pode trabalhar nem rende. Portanto, esse descanso permitia... Sim, houve a aprendizagem cultural, também que compensa mais começar mais cedo e depois ter esse descanso. Ter esse descanso e depois fazer o que for preciso depois também, alinhar o que for preciso depois mais perto do pôr do sol. Sim, conseguir tirar a maior produtividade daquilo que são os dias e aquilo que são as regras naturais. Por isso é que também vai um bocadinho ao encontro do que tu dizias, faz sentido repousar à noite, porque se os dias assim são e se nós dormimos de facto à noite, se não dormíssemos, parece-me que se calhar certamente nós aproveitaríamos esse período do dia para descansar de facto, porque nós seguimos aquilo que são os tempos da Terra, o dia e a noite. Sim, mas e aliás, mesmo assumindo a possibilidade que não precisamos descansar, nós temos atividades que nós gostamos mais de fazer de dia, não é? Nós, a não ser que sejamos jogadores de futebol e que joguemos num estádio com luz artificial, os meus não jogam a bola de noite quando não se vê a bola, jogam às escondidas. A noite era uma boa coisa para passar a jogar às escondidas. De dia, se calhar, às escondidas não tem tanta graça, tem tanta graça jogar outros jogos e outros desportos, fazer outros desportos, e eu acho que mudaria um bocadinho o horário em que fazemos as nossas atividades. No caso de não ser necessário repouso, se calhar alguém que trabalha na secretária poderia trabalhar de noite.
E se isso estivesse socialmente instituído, dava jeito, porque a questão... E trabalhar o tempo pessoal para ir passear, ir apanhar sol. Sim, exatamente, porque a questão também é que se houver pessoas a trabalhar às horas que quiserem depois, estou a imaginar num escritório, as pessoas depois, para se encontrarem umas com as outras, ou têm um problema em alguma coisa ou assim, ou querem ajuda em algum parâmetro, em alguma coisa, não tem a outra pessoa se ela estiver a trabalhar depois a outra. Tinha que os horários na mesma, não é? Sim, exatamente. Ou seja, mesmo horários flexíveis, não estou aqui. Sim. Mas sim, tem que haver aquele período em que a pessoa está disponível. Há trabalhos em que isso não é necessário, há outros em que é uma grande ajuda, não é? Portanto, teria que haver essas diretrizes na mesma para nós conseguirmos organizar-nos em sociedade, que seriam diferentes daquelas que são hoje. Mas nós pensamos também, depois em coisas mais práticas, como a própria organização das casas. Se nós não dormíssemos, calhar também não teríamos os quartos, teríamos as áreas de repouso que não teriam que ter necessariamente camas, ou poderiam ter camas, mas não seriam para dormir, não tinham que estar apagadas. Eu acho que a forma como nós viveríamos também seria diferente. Cá tínhamos camas na sala de estar, porque íamos ver TV mais deitados e não tanto sentados, porque não temos a questão de estar deitados à noite. Não teríamos, quiçá, até pensei na questão da alimentação. Quer dizer, tendo o repouso, sim. Eu tinha pensado no pequeno almoço e na ceia, que são refeições que nós fazemos após e antes de dormirmos. São refeições que nós fazemos por dormirmos. E tinha questionado se elas existiriam ou se nós teríamos um conjunto de refeições idênticas, porque nós também podemos fazer a cesta depois de almoçar e há uma refeição que tendencialmente é diferente ao pequeno almoço. Eu acho que haveria também diferenças nestes aspectos, se calhar mais cotidianos da vida. Sim, isso sem dúvida. E falas da alimentação, se calhar até tinha que ser mais exigente o gasto calórico, tendo nós Mais tempo ativos. teria de ser outro. Seria outro, certamente. Portanto, o consumo Comeríamos mais, também. provavelmente. Portanto, se calhar isso também exigiria. Aliás, certamente que exigiria mais recursos da terra também, o facto de estarmos sempre acordados. Sim, até porque se tiver toda a gente sempre desperta à noite, lá está, tu falavas da questão de estarmos a dormir e não estarem coisas a acontecer, aí teria sempre coisas a acontecer, teríamos que gastar mais eletricidade, mais luz e outros recursos. Sim, exatamente. Permitia, se calhar, termos mais... Não sei, agora estava-me a lembrar dos hospitais e dos médicos, se calhar permitia tivesse mais ativo, o próprio hospital tivesse ativo durante todo este tempo, mas sim, alguns serviços que já hoje são precisos 24 horas, sim, que se calhar tinham que funcionar em pleno as 24 horas, não é? Não havia aquela questão do horários mais bancos, não é? Das enfermeiras terem que dormir. Sim, elas estavam lá, mas não estavam a dormir. Estavam sempre aguardadas, exatamente normal. Sim. Possivelmente deveríamos fazer todos como Walt Disney, que não dormia para descansar, dormia para sonhar.